Você sabe de que forma começa um processo na Justiça Trabalhista? A primeira fase é chamada de postulatória. Nela é feito o pedido inicial da parte reclamante, ou seja, aquela que entra com a ação. Na sequência, é expedida uma notificação para a parte reclamada, aquela que está sendo processada, para que ela apresente uma contestação. O advogado vai preparar uma petição inicial, onde ele aponta de forma sucinta, né, o que aconteceu numa relação, nós estamos falando de um processo trabalhista, aquilo que aconteceu, e no final ele faz o pedido. E aí então ele vai dizer, olha, como eu não recebi horas extras, eu quero horas extras. Ou se ele adoeceu no trabalho, né, ele vai dizer, olha, eu adoeci no trabalho, eu sofri um acidente no trabalho, fiquei com tais e tais lesões. E aí ele requer no final o pedido. Apresentado o processo, distribuída a ação, que é a expressão técnica que a gente usa, nós enviamos uma notificação à outra parte, a parte contra quem é movida a ação. Tá? Então a outra parte vai vir, é chamada para comparecer, ela vem e se defende. Também numa petição, também num documento escrito chamado contestação. O próximo passo é marcar a primeira audiência, a audiência inaugural. Nela, o juiz ouve reclamante e reclamada e, ao final, propõe um acordo. Caso esse acordo seja negado, inicia então a fase seguinte do processo, a fase de instrução. A ação, quando entra no pedido, já tem documentos, a defesa já traz documentos, isso já é parte da instrução do processo. O juiz vai analisar isso na audiência e vai designar ou uma perícia, vai designar a expedição de algum ofício para algum órgão que precise, INSS, Ministério do Trabalho ou o que seja, e vai determinar, caso necessário, caso as partes requeiram e caso ele entenda necessário, uma outra audiência para que se ouçam então as partes envolvidas e as testemunhas. A alma do processo é a instrução do processo, porque o julgamento não será nada mais do que uma consequência daquilo que as partes conseguiram provar, do que eles alegaram e do que eles conseguiram provar. Na chamada audiência de instrução ou de prosseguimento, são apresentadas as provas recolhidas pelas partes do processo. Os principais tipos de provas são testemunhas, documentos, como cartão-ponto ou carteira de trabalho, e perícias com especialistas. Ao final da audiência de instrução é proposto novo acordo. Caso ele seja recusado novamente, inicia-se a terceira fase do processo, a sentença. O processo sai lá daquela sala que nós chamamos de sala das audiências, sala de audiências, e vem para o gabinete do juiz. Aí o juiz, então, sozinho, ele no gabinete dele, com a sua equipe, enfim, vai proferir o julgamento. Então, aí o juiz analisa o pedido, analisa a defesa, vê todas as provas produzidas e vai chegar à conclusão se o processo vai ser julgado procedente, então totalmente procedente, onde todos os pedidos são acolhidos. Procedente em parte, onde o juiz acolhe alguns pedidos e rejeita outros pedidos. Ou improcedente, quando o juiz diz assim que a parte autora, o reclamante, não tem nenhum direito.